Os protestos, que contaram com mais de meio milhão de pessoas, deixaram 26 policiais feridos e causaram 309 prisões. Vamos conferir os detalhes disso aqui. Essa greve geral que está acontecendo hoje no país foi organizada por sindicatos de diversos setores e resultou em uma grande mobilização nas ruas e confrontos violentos com as forças de segurança. Diante desse cenário, 309 pessoas foram presas, 134 foram detidas e 26 policiais ficaram feridos em todo o território nacional. Isso de acordo com o ministro do Interior do país, de acordo com o que ele disse para o jornal Le Figaro. O ministro lamentou também a presença do que ele chamou de 7.300 indivíduos radicalizados, perigosos e black blocs. Ainda de acordo com estimativas oficiais, entre 506 mil e 1 milhão de pessoas participaram dos protestos em todo o país, com destaque para Paris, a capital francesa, onde mais de 55 mil pessoas se reuniram para se manifestar contra as reformas propostas pelo governo no seu plano de austeridade, ou seja, o governo estava propondo alguns planos para corte de gastos em geral. Só que o ponto aqui, que eu já vou entrar em mais detalhes com vocês, é que alguns desses cortes seriam feitos no setor social. Agora, em Paris, 31 pessoas foram detidas e em vários locais onde essas manifestações estavam acontecendo, houve confrontos violentos direto com a polícia, especialmente em locais próximos de pontos estratégicos, como por exemplo as estações de metrô. E sindicalistas do setor ferroviário chegaram até mesmo a invadir o Ministério da Economia, só para a gente entender realmente como essas greves, na verdade as manifestações que vieram a partir dessa greve, acabaram se tornando violentas. Agora, além dos protestos nas ruas, em diversas regiões do país aconteceram bloqueios que interromperam o transporte público e privado. E em Paris, a greve da RATP, que é a rede de transporte público da cidade, teve um impacto direto no tráfego de ônibus e também de metrôs. Isso, claro, acabou dificultando a locomoção de milhares de franceses. Falando agora mais sobre essa questão das manifestações, elas aconteceram nas principais cidades francesas. E uma das organizadoras, a Confederação Geral do Trabalho, que é uma central sindical, eles disponibilizaram um mapa interativo mostrando para cada departamento os lugares e também os horários que eles deveriam agir. Por outro lado, os líderes sindicais mantiveram um tom combativo e exigiram que o governo reveja suas reformas, que, segundo eles, seriam prejudiciais à classe trabalhadora. E eu quero entrar agora com vocês sobre em mais detalhes, de quais foram os motivos para toda essa mobilização. Primeiramente, essa greve geral que aconteceu na França é a maior, na verdade, a primeira greve geral que acontece no país desde 2023. E o que fomentou essa greve foi a insatisfação de sindicatos com as medidas para a contenção de gastos públicos propostas pelo governo francês no orçamento de 2026. Essas reformas incluem, por exemplo, cortes nos serviços públicos e também reduções nas políticas do chamado bem-estar social. As medidas foram introduzidas pelo ex-primeiro-ministro francês, François Bayrou, que saiu do cargo neste último dia 8 de setembro. No entanto, Sébastien Lecornu, que entrou no seu lugar e é uma pessoa de confiança do presidente francês Emmanuel Macron, não descartou essa proposta que foi elaborada pelo seu antecessor, o que, claro, acabou gerando toda essa situação das manifestações. Agora, Macron e Lecornu estão enfrentando uma pressão grande para corrigir o déficit público, que em 2024 foi quase o dobro do teto de 3% da União Europeia. Isso enquanto o plano orçamentário anterior, que estipulava um corte de 44 bilhões de euros, foi rejeitado pelo parlamento. As medidas do governo foram também classificadas pelos sindicatos como brutais e sem precedentes, já que no entendimento deles, o plano governamental penaliza trabalhadores, aposentados e também as pessoas doentes. E os setores como, por exemplo, educação, saúde, transportes e energia seriam alguns dos mais afetados. Os sindicatos afirmaram também que o plano do governo francês é desproporcional e vai impactar negativamente as condições de trabalho e os direitos das pessoas. Agora, essa adesão massiva de sindicatos a essa greve está sendo interpretada como um reflexo das tensões nas negociações com o atual governo. E os manifestantes argumentam que, com a implementação dessas políticas, a desigualdade vai acabar se aprofundando, especialmente para as pessoas mais vulneráveis.
Falando sobre a questão agora de como tudo isso repercutiu nas mídias locais dentro da França, o jornal Le Monde, que acabou focando mais nas justificativas dos sindicatos para promover essa greve, afirmou que mais de 250 manifestações estavam previstas em todo o país. Já o Le Figaro, que acabou destacando o temor da polícia francesa diante das estimativas de 8 mil desordeiros profissionais, disse que de acordo com perdão, o jornal acabou comentando que, de acordo com a polícia, a previsão era que mais de 900 mil pessoas iriam a essas manifestações e as forças de segurança estariam se preparando contra o que eles chamaram de destruição promovida pela extrema esquerda e também Black Blocs. Falando agora sobre o que essas manifestações representam para o governo francês, nos últimos tempos o governo de Macron tem enfrentado críticas de sindicatos e partidos políticos, principalmente daqueles de esquerda. O argumento deles é que as reformas propostas são uma tentativa de reduzir o déficit público à custa dos mais vulneráveis. Já o presidente francês, por sua vez, indicou que não existem planos para rever as medidas de austeridade. Enquanto isso, no último dia 8, o governo da França colapsou. Isso depois que foi realizado um voto de não confiança no parlamento. Bayrou perdeu essa votação, que só lembrando agora é o novo primeiro-ministro do país. É o antigo primeiro-ministro do país, que acabou de sair. Ele perdeu uma votação com 194 votos favoráveis e 364 contrários. Este voto de não confiança foi provocado em grande parte por conta da proposta do governo, que previa corte nos gastos públicos e reformas fiscais. O parlamento francês, que atualmente não tem uma maioria absoluta, rejeitou o plano e a estratégia do governo, gerando assim uma nova crise política. Agora eu quero explicar melhor para vocês como funciona essa questão do voto de confiança. Ele é usado pelos países que adotam um sistema parlamentarista de governo, para expressar oficialmente a perda de apoio do parlamento ao governo. E normalmente isso é direcionado ao primeiro-ministro e aos seus ministros. Basicamente, isso serve como um instrumento de controle político para garantir que o governo só se mantenha no poder enquanto ele tiver apoio da maioria dos representantes eleitos. Então, por exemplo, caso o primeiro-ministro perca uma dessas votações, ele deve renunciar ao cargo. E foi justamente por conta disso que, se nós incluirmos a nomeação de Lecornu, ao todo, 5 primeiros ministros foram nomeados durante o segundo mandato de Macron, que começou em 2022. Já o parlamento francês atualmente está dividido entre uma esquerda fragmentada, que é constituída por uma maioria de políticos ligados a Macron, que se apresentam geralmente como centro, e pela direita, que é liderada pelo partido Reunião Nacional, liderado por Marine Le Pen, que é apoiada, na verdade, por vários líderes de direita ao redor do mundo. Agora, essa derrota do governo foi considerada mais um revés para Macron, que não vai poder agora, que não pode, na verdade, disputar o terceiro mandato em 2027.